Bom, antes de discutir as relações entre o crescimento econômico e a emissão de gases de efeito estufa, eu gostaria aqui de salientar para vocês que esse é apenas uma das consequências, né? Talvez uma das mais graves, mas existem outras também muito graves, do advento do antropoceno, né? Do que vem sendo chamado de antropoceno. E o que é esse antropoceno? É uma fase do planeta Terra, né? Uma era, como se diz na geologia, em que o ser humano é a maior força evolutiva do planeta. Né? Então, se até pouco tempo, né, historicamente, os sistemas naturais da biosfera foram capazes de absorver os efeitos das atividades humanas, se mantendo essa dinâmica mais ou menos inalterada, né, do ponto de vista da, dos processos naturais, de agora em diante isso mudou radicalmente, a ponto do ser humano conseguir influenciar até mesmo os grandes ciclos biogeoquímicos da Terra, como o ciclo do carbono, da água, do nitrogênio e do fósforo, né? E outros também. Então, o problema é que essa força evolutiva do ser humano sobre a biosfera e os sistemas que existem no planeta Terra, ele tem um caráter altamente destrutivo. E o aquecimento global e a mudança climática, que é decorrente dele, é uma das consequências desse antropoceno, que tem uma vantagem interessante para a gente refletir sobre o antropoceno, é que é muito fácil fazer uma relação, né, entre a emissão de gases de efeito estufa e as atividades humanas, principalmente as atividades econômicas expressas pelo produto interno bruto e que são potencializadas pela população. E o que eu vou aqui tentar discutir com vocês, vamos ver se o tempo vai nos permitir, né, fazê-lo adequadamente, é que a nossa sociedade ela não está preparada para essa situação. E isso não é em função de falta de conhecimento, de despreparo intelectual ou por problemas meramente morais, falta de vontade. Mas o que eu vou tentar conversar com vocês aqui é que isso ocorre, essa dificuldade de enfrentar esse problema, devido a processos sociais objetivos, né? Que inclusive determinam o desenvolvimento tecnológico. Isso, e em relação ao crescimento econômico, isso se torna ainda mais grave porque o crescimento econômico ele é um elemento estrutural da organização, da nossa organização social. Então, nós vamos ver aí que a emissão de gases de efeito estufa nos leva a repensar o crescimento econômico, né, como fazê-lo, se realmente é dentro das possibilidades de como fazê-lo, mas isso encontra uma resistência numa dinâmica social, né, que é determinada objetivamente por relações de produção, por relações de poder, que nós vamos ver aí mais tarde, a sua influência, né, sobre o crescimento econômico, que nos impedem de tomar medidas que seriam meramente voluntaristas nesse sentido, para enfrentar o aquecimento global. Bom, rapidamente sobre o aquecimento global, né? É um tema que tem tido uma grande repercussão internacional desde os anos 90, né? Até antes, ali, em 1990, foi a primeira conferência internacional, né? Então, várias entidades internacionais, instituições como a ONU, por exemplo, a Organização das Nações Unidas, que passou a coordenar esse processo, né, a nível internacional de maneira majoritária, né, vem protagonizando
uma discussão bastante profunda e com uma fundamentação científica cada vez mais sólida, né, sobre esse problema e alertando para suas possíveis consequências. Porém, do ponto de vista mais concreto, né, de ações concretas, muito pouco, quase nada foi feito, né? Então, apesar desse esforço internacional, toda essa discussão, a gente não vê uma ação do Estado ou um comportamento das empresas privadas que proponham ações no sentido de enfrentar esse problema do aquecimento global. Por outro lado, o que a gente talvez possa considerar como uma grande vantagem, um aspecto positivo dessa repercussão, é que esse tema ele tem suscitado um amplo e intenso esforço de pesquisa, né? Então, a própria Organização das Nações Unidas, ela criou um painel internacional sobre mudança climática, IPCC em inglês, né, que passou a fazer relatórios, sínteses, relatórios com recomendações periodicamente. Então, que tem servência para o debate sobre esse tema, né? Então, são relatórios volumosos, né? O quinto relatório, por exemplo, do IPCC, ele tem um volume só de referências bibliográficas. E todas essas referências são de revistas especializadas, né, com artigos que são analisados por pares, né? Então não existe, o IPCC não analisa artigos de jornal, de opinião, mas apenas de revistas com avaliação por pares, e isso daí reflete, né, o grande interesse que tem suscitado na comunidade científica internacional esse tema, a ponto de envolver aí milhares de cientistas ao redor do mundo. E quais são as recomendações, então, desse quinto relatório, né? Primeira coisa, bom, diante das consequências que se pode prever, né, do aquecimento global aí, das tendências atuais do aquecimento global, como a queda da diversidade, o aumento de eventos meteorológicos extremos, né, como secas, inundações, ciclones, furacões, tornados, né, também a elevação do nível dos mares, que ameaça uma série de cidades e mesmo ilhas inteiras que podem desaparecer, né, e também até mesmo um aumento da frequência de condições letais para os seres vivos, né? Seres humanos, inclusive. Então, isso significa que o aquecimento global ele gera um risco enorme de uma catástrofe global que, segundo o IPCC, pode ocorrer em algumas décadas, mas que, segundo alguns cientistas, já começou, né? Então, a gente já tem um aumento da frequência de eventos extremos, por exemplo, eventos meteorológicos, que é detectável estatisticamente, que pode ser descrita como uma tendência, uma real tendência do clima da Terra. Então, as recomendações do IPCC, as mais, eu vou pegar aqui a mais conservadora, né, a mais otimista, seria de diminuir pela metade a emissão mundial de gases de efeito estufa até 2050, tomando como base o ano de 2010, né, para limitar o aquecimento global a 2 graus Celsius. Mas existem outros relatórios que surgiram depois que recomendam limitar o aquecimento a 1,5 graus, o que significaria diminuir e dividir por 3 as emissões de 2010. Mas nós vamos aqui nessa apresentação considerar essa recomendação mais otimista de limitação a 2 graus.
Bom, sobre o aquecimento global, muito rapidamente. Então, nessa figura, nós vemos a mudança da temperatura da Terra em 100 anos, né? Desde 1880 até 1980, comparados à média no período entre 1951 e 1980. Então, pegou-se a média de 30 anos e fez essa comparação, então, das temperaturas, né, em 1880, por meio de uma série de medidas diretas e indiretas, né, que convergiram para esses resultados. E o que se constatou é que nós teríamos, já em muitas regiões do mundo, um aquecimento aí de cerca de 2 graus Celsius, né, 3,6 graus Fahrenheit, que convertido a graus Celsius daria aí em torno de 2. Bom, a gente pode pensar o seguinte, né? Mas o que é 2 graus, né? Se de manhã eu acordo, às vezes está 10 graus, e à tarde chega a 25, 30 graus, em um dia, o que seria 10 graus, 2 graus de mudança de temperatura? O problema é que esses 2 graus envolve um aumento da frequência de fenômenos extremos, de eventos extremos, que é extremamente problemático. Então, nós temos um exemplo aqui, que é o número de dias por ano onde as condições de temperatura e de umidade seriam letais para os seres humanos, né? Com um aumento da temperatura de 4 graus Celsius, né? Que é a tendência de nós atingirmos aí nas próximas décadas. Até bom, não é possível fazer uma previsão exata, né? Mas essa certamente nós atingiremos esse aumento da temperatura aí, nossos filhos, nossos netos vão viver isso. Então, isso só para dar um exemplo, né, que o que representa 2 graus, 3 graus, 1,5 graus, né, representa o risco, né, de um aumento dessas condições aqui. Então, as regiões tropicais aqui seriam fortemente atingidas, né, e elas concentram mais da metade da população da Terra. Então, seria essa uma das ameaças sérias. Bom, na nossa apresentação aqui, eu vou falar em primeiro lugar do crescimento econômico, né, das relações com a limitação da emissão de gás de efeito estufa no mundo e no Brasil. Vamos analisar alguns dados, fazer algumas simulações. Mas o que eu gostaria mesmo de discutir, com um pouco mais de profundidade, né, é como que nós podemos analisar objetivamente o problema do crescimento econômico das nossas sociedades. E, no meu entendimento, isso poderia ser feito por meio de uma planificação ecológica, né, que nós vamos ver aí, não diz respeito apenas à ecologia. E por último, aí vamos tentar levantar algumas questões aí que para as áreas dos programas de pós-graduação em desenvolvimento de políticas públicas e ambiente e tecnologias sustentáveis, que são programas de mestrado aqui da Universidade Federal da Fronteira Sul, do campus Cerro Largo, né? E que estão, então, que protagonizaram o evento em que essa apresentação foi feita. Então, crescimento econômico e emissões de gás de efeito estufa no mundo. Algumas características gerais, né? Então, os principais emissores de gás de efeito estufa em 2019 foram os países ricos, né, que se encontram no seio da OCDE, Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, e a China, que responde aí por 64% das emissões. Então, a OCDE com 35,2% e a China com 28,2%.
1,8. Mas o que nós não podemos esquecer nisso aqui é que a China tem quase um quinto da população mundial, né? 18,5%. Enquanto que alguns países da OCDE, como os Estados Unidos, por exemplo, têm emissões de gás de efeito estufa que são muito maiores por habitante, né? Na medida que os Estados Unidos têm 14,5% das emissões, é responsável por isso, e tem apenas 4,3% da população mundial. Então, isso evidencia um fenômeno que também pode ser detectado estatisticamente, que os 10% mais ricos do mundo são responsáveis por 45% das emissões, enquanto que os 50% mais pobres são responsáveis por 15% das emissões. Então veja que o problema do aquecimento global ele é gravíssimo, mas a responsabilidade não é igual de todos, sendo que as consequências desse aquecimento global eles deverão ser também distribuídas de maneira muito desigual. Bom, as principais fontes de emissão são o setor de energia e as mudanças no uso da terra, sendo que existem outros setores, né, também importantes, agropecuários, processos industriais, o setor de resíduos, né, que também contribuem significativamente para a emissão. Nos países ricos, o setor de energia é o mais importante. Então, esses países têm uma matriz energética dominada pelos combustíveis fósseis, né, que representa 86% do fornecimento de energia, e tem apresentado, né, isso é no mundo inteiro, não é só nos países mais ricos, mas em geral, um crescimento da geração de energias renováveis, que não emitem de maneira líquida, né, ou emitem de maneira bastante limitada gases de efeito estufa, mas que ainda são pouco presentes na matriz energética desses países. Em relação aos países pobres, a responsabilidade, então, das emissões de gases de efeito estufa está nas mudanças no uso da terra. São principalmente o desmatamento e as queimadas. Então, considerando o mundo, né, aquela meta de limitar o aumento global da temperatura em 2 graus entre 2010 e 2050, se a gente for considerar aí a partir de 2019, já seria necessário aí não dividir por 2, né, as emissões, mas já por 2,14. As relações, então, entre o PIB por habitante e emissão de gás de efeito estufa. O PIB por habitante é o principal indicador de crescimento econômico, né? À medida em que ele coloca aí, dá uma boa ideia da disponibilidade de produtos por habitante, né? E não apenas em termos absolutos. E como a gente percebe aqui, as relações entre PIB e emissão de gás de efeito estufa são bastante estreitas, né? Quando um aumenta, o outro aumenta junto. Quando a gente faz essa correlação, nós encontramos aí 98%, né, do coeficiente de determinação, né? Então a correlação seria ainda maior, seria cerca de 0,99% entre o PIB per capita, né, que é o que gera as emissões de gases de efeito estufa, que medidos em dióxido de carbono equivalente. Uma noção importante aqui para nós, depois podermos raciocinar sobre a questão do crescimento econômico, é o conteúdo de carbono da economia. Quer dizer, o quanto que é emitido por unidade monetária de crescimento econômico, né? Da economia em geral, né? Então, o que a gente observa aqui é que há uma lenta diminuição desse conteúdo de carbono, né?
o que se explica por medidas de conservação de energia, né, como o isolamento térmico, por exemplo, que é muito importante nos países das zonas temperadas, né, onde a atividade econômica se concentra. Até uma das explicações de por que eles emitem tanto gases de efeito estufa, né? E também por algum progresso aí no uso de energias renováveis. Essa diminuição, em média, nesse período entre 1990 e 2018, ela foi de 1,12% ao ano. Bom, para a gente poder fazer as relações entre a emissão de gases de efeito estufa e o PIB por habitante, né, e atividades humanas, principalmente atividades econômicas, nós partimos da identidade de Kaya, né, que é chamado na literatura, que foi um modelo proposto por um japonês, Ishiro Kaya, em 1990, justamente como uma forma, como uma sugestão, né, uma proposta a ser apresentada de análise dessas relações em uma das conferências sobre mudança climática protagonizada pela ONU. Então, o que é isso? Né? É uma identidade. Então, aqui a gente vê CO2 igual CO2, né? Onde a gente multiplica e divide pelas mesmas variáveis, fizemos um rearranjo dessas variáveis e obtivemos, então, o conteúdo de carbono da economia e o PIB per capita, que então podemos assim fazer as relações com a emissão de CO2. Né? As simulações que foram feitas, então, seria de quanto que se deve diminuir, né, o que está por trás, né, das simulações, a pergunta básica, diminuir de conteúdo de carbono da economia para assegurar que os limites de emissão propostos pelo IPCC sejam respeitados. Né? Então, as condições são, como já foi colocado, né, metade da emissão até 2050, né, e uma outra condição também é a manutenção do crescimento da população de 0,59% ao ano, que é o que tem sido projetado até o ano 2050, quando essa população provavelmente se estabilizará no planeta Terra. Foram, a partir dessas condições, utilizados vários cenários de crescimento do PIB por habitante, de 0%, 1%, 2%, 3% ao ano. Então, os resultados foram os seguintes, né? Vou me ater aqui mais ao conteúdo de carbono, né? Então, se nós não tivermos um crescimento do PIB por habitante, só para manter, né, o PIB por habitante no planeta, então que o crescimento econômico apenas compense o crescimento da população, aquele 0,59 aqui, nós teríamos que diminuir em quase 3% o conteúdo de carbono da economia. Para um crescimento de 1%, 3,59%, para um crescimento de 2%, 4,9%, e um crescimento de 3%, 5,82%. Então, veja que em relação àquele número que nós obtivemos de uma tendência, né, de decrescimento de 1,12% ao ano do conteúdo de carbono da economia, né, sendo que as medidas de conservação de energia elas tendem a decrescer, né, a sua eficiência, que evidentemente medidas de isolamento, por exemplo, são no início tem uma grande repercussão, mas depois não tem mais muito o que isolar, né? Por exemplo. Então esses números aqui podem ser considerados bastante altos, né? Principalmente se a gente pensa aqui num crescimento de 2% ou mais. Né? Bom, agora vamos ver a situação do Brasil. Né? Qual seria
essas relações no caso brasileiro. A principal fonte de emissão no Brasil é o desmatamento, né, que vem, e as queimadas, né? Então esse é o grande problema do Brasil, a gente vai ver aí mais em detalhes daqui a pouco. Por outro lado, a matriz energética brasileira, ela tem uma proporção relativamente alta de fontes de energias renováveis, né? Então, cerca de um pouco de 42% do fornecimento de energia é assegurado por fontes de energias renováveis. Então, 30% é hidrelétrica, biocombustíveis, né, principalmente álcool, 7,6%, energia eólica, 3,7% e o solar, 0,3%. A emissão média de gás de efeito estufa no Brasil é de 9,3 toneladas por habitante. Aqui está medido, né, em potencial de aquecimento global para 2000 em 100 anos, né? Porque nessa composição do carbono, do dióxido de carbono equivalente, entram gases que têm uma duração diferente na atmosfera, né? O gás metano, por exemplo, ele se degrada em torno de 10 anos, enquanto que o CO2 fica aí, pode ficar até 10 mil anos ou mais na atmosfera, né, por processos puramente químicos de transformação. Então é preciso sempre colocar uma referência aqui de período que se calcula esse CO2 equivalente aqui. E no caso brasileiro é de 9,3 toneladas equivalentes de CO2 por habitante em 2018, que é maior do que a média mundial de 6,97. Porém, se a gente tira o desmatamento nessa conta aí brasileira, nós caímos a 5,57 toneladas de CO2 equivalentes por habitante, que é já bem menor do que a média mundial. O Brasil tem um PIB per capita que é próximo da média mundial. Então, que ainda está longe, né, daquilo que a gente considera de um PIB de um país desenvolvido, né, em termos médios. Então, isso aí coloca uma questão séria, né, que quando se fala de diminuição do PIB per capita ou, né, um eventual decrescimento, existem países que não podem diminuir o seu crescimento. Eu não sei se é o caso do Brasil, mas existem aí casos ainda piores, né, de países muito mais pobres. Então, isso daí levanta mais uma vez o problema da desigualdade, né, dos efeitos e das medidas, não apenas dos efeitos do aquecimento global, mas das medidas que eventualmente podem ser tomadas para combater. Bom, no caso do Brasil, como nós temos uma emissão maior do que a média mundial, nós teríamos que ter aí uma divisão por 2,71, né, das emissões entre 2019 e 2018 e 2050 para que a gente possa atingir aquela meta de metade entre 2010 e 2050. Então, os setores responsáveis pelas emissões de gases de efeito estufa, segundo o sistema de estimativas de emissões de gases de efeito estufa, que é operacionalizado pelo Observatório do Clima, ligado ao Ministério do Meio Ambiente, né? Então, nós vemos aqui que o grande setor, o mais importante, é o de modificações do uso da terra, que é essencialmente o desmatamento e a queimada, né? Aqui, inclusive, nós tiramos a calagem, né? Aqui e colocamos como na agropecuária, já que a calagem, não sei se ela pode ser considerada propriamente como uma mudança do uso da terra. A maior parte da calagem feita no Brasil é uma operação agrícola, como outras, né?
tá incorporada aí nos itinerários técnicos que não envolve necessariamente mudanças no uso da terra. Então nós fizemos apenas essa correção, mas mesmo e a calagem tem um peso pequeno, né? Menos de 2% das emissões de gás de efeito estufa, né? O carbonato de cálcio é que desprende CO2, né? Que é do que é feito o calcário usado na calagem. Tem uma importância relativamente pequena. Bom, então a gente vê aqui que entre 2004 e 2012 nós tivemos uma queda aí acentuada da emissão de gases de efeito estufa devido a uma política, né, a uma série de políticas públicas de repressão, de fiscalização e de repressão ao desmatamento. Né? Porque os demais setores continuaram aqui crescendo lentamente até 2014, então decresceram, continuam decrescendo um pouco, muito mais em função das dificuldades econômicas do que por uma diminuição do conteúdo de carbono da economia, como nós vimos anteriormente. E quando a gente então faz a relação dessas emissões com o PIB, né, então aqui nós temos a mesma curva, né, que foi colocada anteriormente, no gráfico anterior, que é a das emissões totais, né, e essa curva que é essa em preto seria o PIB per capita. Então, nós observamos aí que quando nós tiramos, né, as emissões devidas às modificações do uso da terra e fazemos, então, a relação com o crescimento do PIB per capita, essas emissões aí, elas são altamente correlacionadas. Então, a gente vê assim, essa curva, né, que é pontilhada aqui, que é a emissão, exceto modificações, que acompanha aí bem estritamente o PIB per capita. Em relação ao conteúdo de carbono da economia brasileira, entre 1990 e 2016, o que nós temos aqui, né, é uma lenta diminuição. Então, se a gente fizer uma curva de tendência, a gente vai observar uma diminuição aí de 0,36% ao ano. Porém, a gente observa aqui que esse coeficiente de determinação ele é baixo, né? Então essa aqui não é uma estimativa muito precisa. Talvez o mais preciso do ponto de vista estatisticamente é dizer que há uma estagnação, né? E essas variações elas são muito mais aleatórias do que uma verdadeira tendência. No entanto, podemos então, mesmo assim, considerar essa diminuição de 0,36%, que já é bastante baixa, né? Bom, no caso do Brasil, né, nós não fizemos uma curva, uma identidade de Caia, né, simplificada pura e simplesmente para toda a economia, mas separamos, então, o setor de modificações do uso da terra dos demais setores, considerando que ele não teria uma correlação com o PIB. Na verdade, nós vimos lá no slide anterior, né, que haveria uma correlação até negativa, né, mas não temos aí elementos explicativos para corroborar isso aqui. O mais prudente é considerar que não há correlação. Já aqui sim, né? Aqui a correlação ela é bastante alta, né? Então a gente vê aqui 96,18%. Entre os setores, exceto modificações do uso da terra, com o PIB per capita. Então, nós fizemos essa separação e relacionamos apenas esses setores com o PIB per capita e a população. As simulações seguiram a mesma lógica da anterior, né? Só que nesse caso aqui,
o crescimento da população considerado é de 0,35% ao ano, entre 2019 e 2050, que são as projeções feitas pelo IBGE, e consideramos também nos cenários uma eliminação do desmatamento entre 2019 e 2050, restando apenas as emissões por resíduos florestais não queimados, né, que é muito menor do que o das queimadas. Os mesmos cenários de 0, 1, 2, 3% de crescimento do PIB por habitante, dessa vez entre 2019 e 2050. Bom, os resultados estão em colunas, né? E a gente observa que nessa coluna do cenário sem crescimento, né, que 0% de crescimento, nós precisaríamos aí de diminuir o conteúdo de carbono da economia brasileira, tirando o setor de mudança do uso da terra, de 1,93. Se considerarmos um crescimento de 1%, a diminuição seria de 2,9%, 2%, 3,85% e 4,78%. Esses números, eles são mais favoráveis, né, são menores do que para o mundo. Né? A gente viu que no mundo aqui chegava a 5,8, 80 e poucos aqui. Mas isso se deve ao fato de que nós consideramos uma diminuição drástica do desmatamento. Né? Essa diminuição de 8,44% ao ano, que foi mantida para todos os cenários, ela é superior à taxa em que o desmatamento diminuiu entre 2004 e 2012, que foram as maiores taxas já observadas no Brasil. Então, as taxas nesse período foram entre 5,5% e 6%, né? Então, aqui nós precisaríamos aí de um esforço ainda maior, né, para eliminar o desmatamento até 2050. Bom, a questão agora de como que nós podemos objetivamente analisar o que fazer. Né? Essa pergunta pode parecer um pouco estranha, mas ela faz sentido quando a gente observa assim a amplitude de soluções que são propostas, né? E como é que elas são discutidas, né? Principalmente confrontadas entre si, que é de uma maneira, eu diria, até um tanto desorganizada ou até mesmo caótica, né? Cada um defendendo o seu posicionamento sem aí uma base comum para que as coisas possam ser comparadas e serem avaliadas objetivamente. Então, eu coloquei aqui 3 posicionamentos, que são os mais extremos, né? Primeiro são aqueles que têm um otimismo tecnológico, né? Que diz que a tecnologia pode resolver isso, né? Então, por si só, a gente tem que acelerar o desenvolvimento tecnológico, investir e tal, e isso nos asseguraria, por exemplo, as condições para um crescimento verde, né? Poderíamos continuar dentro desse mesmo padrão de consumo, principalmente de produção, aumentando, né, a produção, porque a tecnologia nos asseguraria isso. Mas existe na literatura econômica algumas questões, né, que analisam os efeitos do desenvolvimento tecnológico sobre o consumo, né, principalmente o consumo de recursos naturais, o que aqui também nós podemos aplicar para as emissões de gases de efeito estufa. Então, por exemplo, nós temos aí o paradoxo de Jevons, né, conhecido na literatura econômica, amplamente observado, né, que é que um aumento da produtividade, mesmo aumentando a eficiência, né, do uso de um recurso natural por unidade de produto, acaba aumentando a demanda em termos absolutos desses recursos naturais. Né? E o mesmo acontece com a emissão de gases de efeito estufa. O exemplo aí mais emblemático disso
são os automóveis, né? E aumentaram bastante a sua eficiência, né? Por exemplo, o consumo de combustível por quilômetro rodado, mas a frota aumenta num ritmo que as emissões aumentaram enormemente ao longo da história, das últimas décadas. Além disso, né, dentro do paradoxo de Jevons, aí, para que aumentar a produtividade, nós precisamos de mais insumos, né, em termos absolutos, mesmo que a sua eficiência relativa seja maior. Né? E isso ocorre também no caso das emissões, né, que são relacionadas aos insumos, já que aumentar, por exemplo, o uso de adubos na agricultura, ou mesmo de combustíveis, mesmo que a nossa eficiência no uso desses produtos aumente, pode haver um aumento absoluto da demanda da emissão de gases de efeito estufa. Então, quer dizer que isso mostra, existem muitos outros argumentos, né, que não basta a gente apostar no desenvolvimento tecnológico. Num outro extremo, existem muitas críticas, né, ou teorias, como dizem, sobre o decrescimento. Né? Então, essas críticas de caráter pós-moderno, nós não vamos ter tempo de discutir isso com a profundidade necessária, né? Mas elas são muito mais apelos morais ao nosso para alterarmos o nosso padrão de consumo, para que a gente tenha uma vida mais frugal e etc. E elas negligenciam que o crescimento econômico ela é um elemento organizador das sociedades contemporâneas. E esse crescimento econômico ele é determinado pela tentativa de maximização das taxas de lucro, né, que são uma das condições, não suficientes, mas necessárias para o aumento dos investimentos, né, e que, por sua vez, geram os empregos. Então, veja que o crescimento econômico ele beneficiaria tanto os proprietários do capital, quanto também os trabalhadores. Né? Então, isso faz com que haja um forte consenso social em torno do crescimento econômico. E, às vezes, quase sempre, ele é considerado como um pressuposto trivial, né, que se justifica por si mesmo nos estudos sobre o desenvolvimento. Quase sempre, quando a gente pensa em políticas públicas, nós estamos pressupondo um certo crescimento econômico que seja capaz de sustentá-las. Né? Ou, às vezes, pior ainda, né, a gente propõe políticas públicas que não têm, de maneira totalmente inconsciente em relação às suas repercussões econômicas. Bom, existe também um outro campo, né, que estuda essa questão do Holoceno, do aquecimento global e etc., que vem sendo chamado de colapsologia, né, e que diz que não adianta. Né, nós estamos condenados, fim da sociedade moderna. Muitos propõem que a gente tem que começar a se preparar para viver em pequenas comunidades, mais autônomas, e etc., porque não é possível que a sociedade moderna consiga fazer frente aos problemas ambientais que ela vem causando. Né? É interessante observar que dentro desses estudos aqui existe muita coisa séria, né, que vale a pena ser lida, ser analisada. Por exemplo, muitos estudiosos comparam, né, o que eles chamam da nossa civilização, né, moderna com o Império Romano, com a civilização maia, no que diz respeito aos fatores que levaram ao colapso dessas civilizações e que estariam também atuando na nossa civilização. Mas são posições extremas, né? Só para dar um exemplo.
A planificação ecológica, então, né? Qual seria as suas bases, né? As economias monetárias, das quais a economia das sociedades contemporâneas é um exemplo, né? Uh, elas dependem de decisões coletivas, das decisões coletivas que definem o acesso às riquezas. Então, o que eu quero dizer aqui é que não existem mecanismos propriamente econômicos que definem o acesso à riqueza, né? Ou seja, não é possível dizer que, do ponto de vista econômico, nós seríamos um ótimo, né, de necessidades sociais e de acesso às riquezas. Mas essas decisões são de natureza essencialmente política, que no capitalismo é regido, né, tem como principal processo a luta de classes, né? Nessas economias monetárias, as decisões microeconômicas sobre a alocação dos recursos são baseadas essencialmente nos preços, né? E são fortemente condicionadas pelas relações de produção, de como se organiza o trabalho, quem comanda esse trabalho, quem executa e etc. E a planificação, ela pode tornar essas decisões microeconômicas tomadas nas unidades de produção coerentes com as decisões coletivas, né, tomadas no nível da sociedade, no seu conjunto, sobre as riquezas. Isso aí nos permite, né, vislumbrar uma economia, ou setores econômicos, pelo menos, né, não monetários, porém não mercantis, e seriam regidos aí por uma intervenção planejada do Estado, né? E o que a planificação, digamos, o ecológico, né, que entra nessa planificação aí, salienta, é a importância central da sustentabilidade nesse processo de planificação, a partir do qual, então, nós poderíamos, né, a partir desse processo de planificação ecológica, analisar com mais objetividade as possibilidades de crescimento econômico. Bom, vou passar rapidamente sobre isso, né, sobre a questão da modelagem, mas pode ser útil para que a gente entenda um pouco melhor o que é essa planificação. Então, existem técnicas de modelagem, como a programação linear, que nos permite representar um sistema econômico ou um setor da economia, né, considerando aí essa questão do crescimento econômico, na medida em que esse crescimento ele é intimamente relacionado à produtividade do trabalho. Então, é possível estabelecer uma função de maximização da produtividade, né, considerando aí todo o universo tecnológico existente e sujeito aí às restrições da demanda de produtos de consumo final, que traduz as necessidades sociais, né, de produtos de consumo, a demanda de meios de produção e, eventualmente, os excedentes para o crescimento econômico, se isso for considerado desejável, né? E respeitando também uma exploração dos recursos naturais compatível com a sustentabilidade. Então é importante, né, mais uma vez aqui, salientar que todas essas avaliações, a definição das necessidades sociais, a decisão do crescimento econômico ou não, né, a definição do que seria compatível, né, com a sustentabilidade, são decisões políticas que devem estar ancoradas, né, numa, numa atividade científica de caráter interdisciplinar. Então, não é possível atribuir à economia o poder de decidir sobre essas variáveis: necessidades sociais, crescimento econômico e exploração dos recursos naturais. É preciso o concurso do conjunto, né, eu diria, de praticamente todos os campos da ciência, para que a gente possa fazer uma análise dessa situação e informar, então, a população, as pessoas,
para que elas possam, então, tomar uma decisão que reflita as suas necessidades. Então, esse modelo, ele nos permitiria definir quais seriam as técnicas eficientes, então, que permitiriam a gente satisfazer essas restrições, mantendo o máximo possível as perspectivas de crescimento. Bom, uma questão que se coloca, né? Bom, definidas essas técnicas eficientes, como que nós poderíamos fazer com que os agentes econômicos nas unidades de produção adotassem essas técnicas? Ocorre que a partir daquele problema chamado primal de programação linear, nós podemos deduzir um problema primal que vai nos fornecer os preços que tornam essas técnicas eficientes as mais viáveis economicamente. Então isso, o preço, ele é também uma informação aos agentes econômicos, né? Não é apenas uma unidade de medida para comparação de produtos, mas ele é também uma informação importante e é possível, portanto, estabelecer um sistema de preços que permita a adoção de técnicas que tornariam, assim, a alocação dos recursos nas unidades de produção coerentes com as decisões macroeconômicas sobre as riquezas. Então, aqui seria mais ou menos a estrutura matemática, né, descrita em termos literários, ser a maximização do valor monetário dos produtos finais, dos excedentes dos meios de produção, menos as rendas diferenciais que surgiriam aí nesse processo de definição das técnicas eficientes. E sujeito aí às condições técnicas para a formação de preços eficientes. Bom, aqui está o modelo formal, não, acho que só para mostrar para vocês, né, não temos condições aqui de discuti-lo em mais detalhes, mas é essencialmente aquilo que eu falei anteriormente, em português, digamos assim, né, não em linguagem simbólico-matemática. A questão dessas decisões, né, tanto coletivas quanto nas unidades de produção. Então, nós vimos que por meio do sistema de planificação podemos estabelecer um sistema de preços, né? Esse sistema de planificação, ele seria uma alternativa, né, aos preços determinados pelo mercado e asseguraria, no meu entendimento, a formação de preços eficientes, né, ou mais eficientes, porque também não existe planificação perfeita, né? Mas o problema é que, para que isso funcione, algumas condições têm que ser respeitadas. Então, que essas decisões coletivas, por exemplo, elas respeitem efetivamente as necessidades sociais e as condições para sustentabilidade. E a única maneira da gente fazer que elas respeitem principalmente as necessidades sociais é que elas sejam tomadas, essas decisões macrosociais, né, no conjunto da sociedade, coletivas, de maneira democrática. E nas unidades de produção, a adoção da taxa de lucro para a alocação dos recursos, ela não é um critério eficiente para a escolha das técnicas que permitiriam essa conciliação entre as decisões coletivas e a alocação dos recursos nas unidades de produção, né? E, consequentemente, também para a formação dos preços eficientes. O critério eficiente que deve ser adotado é o do valor agregado, né? Então, é aquele valor que se agrega a mais nos produtos na medida em que nós aplicamos trabalho para produzi-los, né? Então, esse é o valor agregado. A taxa de lucro, ela é um valor relativo, né? É a quantidade de renda sobre os custos totais, né? Então,
ela é uma medida apenas monetária, né, e relativa, enquanto que o valor agregado é uma medida absoluta da atividade econômica gerada nas unidades de produção. Então, basicamente, por isso que a taxa de lucro é um critério pouco adequado. Né? Então, esse modelo, né, nós trabalhamos bastante sobre isso, demonstramos, né, formalmente todas essas afirmações aqui que nós estamos fazendo aqui. Bom, indo agora para as conclusões, né? Como a gente pode ver, é possível a gente fazer uma equação, né, adequada de maneira que nós possamos discutir, né, como que nós podemos nos adaptar a esse antropoceno, né? O que significa que os nossos problemas, talvez eles não sejam propriamente ambientais, né? Mas eles decorrem da inadequação da nossa organização social no contexto, né, atual, eu diria, mais recente, do antropoceno. Né? Então, o que faz, né, da onde vem essa inadequação? Dessa contradição fundamental que prevalece nas nossas sociedades é que a produção ela é feita em função da acumulação de capital e não das necessidades sociais. Bom, essas necessidades sociais e a acumulação de capital coincidiram em algumas regiões do mundo durante um certo período, pelo menos desde o final da Segunda Guerra Mundial até o, os anos 80, ali, mais ou menos, uns 30 anos, em determinadas regiões, né, e permitiram, sim, alguns países chegar a um nível de desenvolvimento econômico bastante elevado. Mas essas são condições históricas muito específicas, né, que já não prevalecem mais no antropoceno, nessa fase do antropoceno. Né? Então, foi uma época em que ainda as atividades humanas não tinham uma dimensão suficiente para alterar de maneira tão drástica os sistemas naturais a ponto de provocar aí os riscos de catástrofes, inclusive econômicas, né? Então é preciso aí analisar com muita seriedade e profundidade essa contradição. E é importante nesse processo ter claro que a planificação em si não pode resolver essa contradição. Quer dizer, não é o instrumento da planificação, a modelagem matemática e etc. A coleta de dados mais ou menos precisa, ou modelos formais, né, mais sofisticados, não é isso que resolve essa contradição. Essa contradição ela só pode ser resolvida por uma democratização radical, né, das decisões coletivas sobre a riqueza e também relacionada às relações de trabalho nas unidades de produção. Bom, o que é tudo isso que eu falei, né? Eu levantei aqui mais do que coloquei caminho assim já pré-determinado, né? Claro que tem a minha essa tese da planificação, mas para além dela, quais questões que nós poderíamos levantar para as áreas que são tratadas no programa de pós-graduação em desenvolvimento e políticas públicas e no programa de ambiente e tecnologias sustentáveis? Né? Em outras palavras, né, como que essas áreas elas poderiam contribuir para essa reflexão sobre o antropoceno, sobre
a fase atual que nós vivemos dessa nova era, né, do planeta Terra. E é importante nós interpelarmos os programas de pós-graduação, porque para que a gente possa pensar, né, esse antropoceno, há necessidade de um esforço teórico genuíno, né, genuinamente teórico mesmo. Não basta a gente dizer, precisamos nos conscientizar de que temos que preservar o planeta, fazer uma espécie de proselitismo moralista, né? Nós precisamos entender os processos objetivos, né, a partir de uma abordagem interdisciplinar que explicam as relações entre desenvolvimento e ambiente. E colocar a sustentabilidade no centro dessas preocupações. Então, quais seriam os processos socioeconômicos, por exemplo, né, que poderiam servir de base para uma estrutura institucional, né, uma organização social adequada para essa era do antropoceno. E nesse processo também, né, quais seriam as tecnologias no sentido do seu desenvolvimento, né, quais tecnologias elas deveriam ser desenvolvidas, que poderiam contribuir, então, de maneira efetiva, né, e definida de uma forma mais objetiva e racional, para que a gente possa se adaptar ao antropoceno. Sendo que, na avaliação desse desenvolvimento tecnológico, na pesquisa sobre ele, a questão da produtividade do trabalho e das consequências ambientais dessas tecnologias deveriam ser colocadas em primeiro plano. Então, era isso, né, que eu gostaria de dizer para vocês. Aqui nós temos a bibliografia, uma parte da bibliografia que sustenta o que eu coloquei nessa apresentação, né? E eu me despeço então de vocês, agradecendo imensamente pela atenção, né? Mostrando essa paisagem aqui, que foi uma foto tirada de Jaguari, né? Onde nós fizemos aí um trabalho recentemente, e torcendo aí para que um dia a gente possa ver uma imagem como essa, né? Sem sentir aquela apreensão, né? De que nós estamos destruindo, né? Nós estamos aí num processo de destruição dessa natureza. Então, muito obrigado.